Oiê, eu sou a Débora Vieira E eu sou a Laura Zago. e esse é o Emoções em Movimento Podcast. Esse é o nosso primeiro episódio. Eu acho que nada mais justo do que a gente se apresentar, né? Então me fala, Débora, quem é você? Eu tenho 26 anos e eu sou psicóloga. A gente já começa apresentando pela profissão, né? Sim, isso é muito louco, né? Como a gente às vezes se vê no mundo a partir da profissão que a gente tem. Mas pra não ficar só na minha profissão, sou filha de nordestinos. Sou a caçula de 5 irmãos. Eu sou apaixonada pelo comportamento humano. Sou muito curiosa. Então tô sempre querendo descobrir coisas novas. Eu acho que isso é algo muito importante sobre mim. E sabe que eu acho que isso é uma coisa que conecta a gente, né? Porque eu também sou psicóloga. E uma das coisas, assim, que me perguntam por que você escolheu a psicologia é justamente isso, pela minha curiosidade. Que eu queria entender, sabe, como que as coisas funcionavam, por que as pessoas agiam de determinada forma. E aí eu fui entrando no mundo da psicologia e vi que quanto mais eu estudo, menos eu sei. Isso é importante. Que louco isso, né? Muito louco, assim. E desde criança eu sempre fui assim. Então eu era a pessoa que ficava observando, passava horas fazendo isso. Observando a formiguinha ali, o caminho que ela fazia, pra onde ela ia. Então, como talvez isso é algo que conecte a gente, né? Essa curiosidade. E talvez até por isso que a gente fez um podcast. Né? Conta, como que a gente se conheceu? Vamos lá, vamos apresentar isso também. Eu conheci a Laura pela clínica que a gente trabalha, né? Então, Isso. eu acho que essa foi a nossa conexão inicial. Uhum. E aí, a partir daí, acho que justamente por conta dessa curiosidade, a gente foi se conectando e foi gerando essa amizade, essa troca profissional. Uhum. E estamos aqui, dando mais um passo em tudo isso. E foi muito louco, assim, né? Desde o começo, como a gente sempre compartilhou ali as angústias, as coisas positivas, voltado muito sempre pra psicologia, mas depois a gente foi abrindo para outros aspectos, assim. E eu acho que a partir daí, né, surgiu também a ideia da gente fazer esse podcast, que é, por que não compartilhar com os outros a forma também que a gente vê e que a gente enxerga tudo isso. E compartilhar dores, pensamentos, reflexões, né, de um ponto de vista aí, que vão ser duas psicólogas falando, mas também que vão ser dois seres humanos aqui se expondo e compartilhando e pensando e refletindo nas situações aí do nosso cotidiano. Acho que essa é a parte mais legal, né? Essa troca. E aí, por que não compartilhar com outras pessoas essa nossa troca? Isso aí, foi daí que surgiu, né, essa ideia da gente fazer o podcast. E a ideia é justamente isso, né? A gente explorar temas cotidianos e como a gente pensa a partir de pontos de vista diferentes, né? Eu e a Débora, a gente fala de perspectivas dentro da psicologia diferente. E eu acho que isso é muito legal, porque a gente acaba se complementando, assim. Então, é trazer assuntos cotidianos que a gente gosta e poder compartilhar um pouquinho com vocês o que a gente pensa sobre os assuntos, né? E aí a gente pensou em fazer esse podcast nesse formato. Ele vai ter um episódio, né? A cada semana. E aí vocês vão estar com a gente aí toda semana. E aí a gente pensou assim, qual nome colocar para essa ideia, né? Essa ideia que a gente pensou com muito carinho aqui. E a gente pensou, não, porque já que somos duas psicólogas e falamos e sempre batemos na tecla, né, sobre as emoções e da importância de sentir, e tudo isso aqui é uma grande emoção também, por que não colocar esse nome, né, de emoções em movimento? E aí, no nosso logo, a gente tem um catavento. E agora é só hora de brilhar. Nos dê explicação do porquê do catavento, que é maravilhosa. Olha, eu sou uma pessoa totalmente poética, né? E aí, quando a gente pensou na ideia do catavento, já me veio na cabeça a palavra agente transformador. E aí, como eu sou muito poética, eu já fui muito pra essa linha de que nós, como psicólogas, somos agentes transformadores na vida dos nossos pacientes. E aí, o quanto que o catavento
ele vem para gerar uma energia, dependendo de onde ele é colocado. E aí, Ele funciona a partir do movimento? sim, a energia ela só surge a partir desse movimento. E aí eu até fiquei pensando o quanto que nós, psicólogas, temos esse papel muito parecido com esse catavento. Porque aí um simples vento se transforma em energia do outro lado. Então, muitas vezes, as pessoas entram no nosso consultório cheia de dores, cheia de traumas, e aí elas saem transformadas. Ela usa esse trauma, essa dor para gerar uma energia, para gerar algo positivo. E aí... Eu acho que isso também fala muito da troca, né? Que a gente Sim. quer com esse podcast, assim. De realmente pegar tudo que a gente sente, transformar em alguma coisa. E que a gente possa fazer isso com outras pessoas também, né? Que, como você falou, a gente trabalha muito isso com a psicologia. De se transformar, de se movimentar. Isso acontece com o paciente, mas também acontece com o psicólogo, né? Como a gente muitas vezes sente muita coisa e aprende muita coisa nesse trabalho. Então, por que não trazer isso também pra cá, né? Esse movimento, essa ação, esse se permitir sentir muitas coisas, eu acho que faz parte aí desse catavento e de todo esse movimento também que a gente quer passar, né? Sim. E eu acho muito legal que até o nome Emoções em Movimento, o quanto que ele fala sobre nós, né? Nós somos emoções em movimento. Exato. E meu, sou apaixonada por isso. Eu acho que meus olhinhos estão brilhando. Quando a gente fala, né, que a gente gosta, a gente costuma até mudar de expressão, E aí, pensando em tudo isso, né, nesse movimento que a gente quer passar, a gente pensou assim, por que não? Nesse primeiro episódio, a gente falar sobre primeiras vezes. Porque primeiras vezes geram muitos sentimentos, né? Muitas emoções. Algumas vezes desagradáveis, outras nem tanto. Às vezes as duas juntas ao mesmo tempo. Então, por que não a gente falar sobre isso, né? E aí eu fiquei pensando, Débora, o que você acha disso? Assim, tem alguma situação de primeira vez que você já passou? Você sentiu, assim, um turbilhão de emoções? Eu acho que todas as minhas primeiras vezes... Sim, né? É complicado. Sempre. Eu sou um pouco ansiosa. E aí eu sinto tudo. Aí eu respiro e falo, calma, Débora. Vai dar tudo certo. Você não sabe, tá tudo bem? A gente muitas vezes fica brigando, né, com a gente. Sim. Parece que eu tenho um chefe muito tóxico no meu cérebro brigando comigo. E aí eu acho que é sempre eu tentar colocar o pé no chão e falar, calma, Débora, a gente vai conseguir, vai dar tudo certo. E aí olhar realmente para o que eu tô sentindo. Então, por que eu tô sentindo isso? Sim, né? Ter consciência. E você falou que parece que você tem um chefe ali dentro da sua cabeça. Eu sou uma pessoa que me julgo muito. Então, eu tenho um personagem, né? Quando esses pensamentos, eles vêm... Eu chamo eles de Professora Dolores, do Harry Potter, sabe? Adorei. Porque isso, o papel dela é de julgar, e ela tem regras muito rígidas sobre as coisas. Ela maltrata, por vezes, os alunos dela. Então, é isso que eu sinto. E daí, quando esses pensamentos de julgamento vêm, eu fico ali. A Professora Dolores já veio de novo. Veio me visitar aqui. Né? Então é um jeito de tentar lidar com essa parte que vem ali de pressão, principalmente de primeiras vezes, né? Sim. Eu tenho uma história muito engraçada. Nem sei se eu podia estar contando aqui, mas eu vou contar. Conta, não envolve só eu, mas tudo bem. Foi a primeira vez que eu conheci os pais do meu namorado. Que eu tenho uma coisa comigo, que assim, toda vez que eu passo por algum momento de pressão, alguma vez que eu fico um pouquinho mais ansiosa, assim, uma das reações que eu posso ter é dar risada. Então eu entro em crises de riso, assim, que eu não consigo parar. E aí eu indo lá, né, conhecer os pais do meu namorado. E aí eu lembro que meu namorado tava assim, colocando a chave no portão e eu comecei a dar risada. E eu não parava mais de dar risada. Imagina, começo de namoro, você ainda não se conhece, né? Muito bem. E ele olhava pra minha cara e ele falava, o que tá acontecendo? Garota, para de dar risada. E eu não conseguia me controlar, dando muita risada. Aí eu tive que me focar, porque, obviamente, na minha cabeça veio... E o que eles vão pensar de mim? E se eles não gostarem de mim?
E se eles falarem alguma coisa e eu não souber responder, sabe? Vieram várias questões, assim. Vários julgamentos, né? Vários julgamentos. E eu rindo, tentando lidar com aquilo. Aí, num momento, assim, de conexão com o que estava acontecendo, eu consegui me parar de rir. E aí, subi lá pra falar com eles. E foi super tranquilo, né? Às vezes não tem nada a ver com o que a gente imagina. A maioria das vezes, né? A maioria das vezes. E aí foi engraçado, um dia desses, a gente conversando sobre isso, que eu ouvi deles o que eles esperavam de mim também, dos pais do meu namorado. Que legal. Né? O pai do meu namorado falou assim, nossa, eu tava esperando uma menina toda tatuada, porque meu namorado é todo tatuado. Toda tatuada, que não sei o quê, e daí chegou você. Então também foi legal de ver essas expectativas, né? Que legal. Um sente ali do outro também. Aham. E o quanto que é legal você perceber que esse julgamento era todo teu, né? Sim! É exatamente isso. Às vezes mora muito ali nos nossos próprios pensamentos, que tem a ver também com o que a gente passou, com a nossa história de vida, né? Uhum. Mas como às vezes a gente vive muito aqui dentro da nossa cabeça e só aqui. Sim. Eu acho que no meu caso, eu quando vou fazer qualquer coisa pela primeira vez, ninguém percebe que eu estou tão nervosa. Porque eu desato a falar. E aí todo mundo só pensa, nossa, que pessoa comunicativa. Então você foi falando e eu lembrei do meu primeiro dia na faculdade. Primeiro dia da faculdade, típico, apresentação. Ai, eu odiava esse momento! Eu também, eu sempre odiei me apresentar. Sempre odiei falar de mim, porque parece que a gente espera que o outro, que a expectativa do outro é muito grande. E eu ficava tipo assim, nossa, qualquer coisa que eu vou falar é muito pequena. E aí, tipo, eu sempre odiei esse momento. Mas tô eu lá na faculdade, né? Uma sala com 120 alunos. E eu fui, sei lá, número 110. Mais ou menos, eu era uma das últimas. E aí eu vi todo mundo se apresentando e era uma apresentação bem básica. Fala seu nome, o que você gosta de fazer. E é isso. Aí eu lá, bem plena na minha vez. A gente tinha que levantar ainda. Levantei, falei, olha, meu nome é Débora. Tenho 19 anos e o que eu mais gosto de fazer é meter o louco. Pensa na vergonha que eu passei. Pensa na vergonha. Porque, tipo, eu tava muito nervosa. Já que eu vou passar vergonha de qualquer jeito, vamos passar uma senhora vergonha. E aí, tipo, eu passei pra sala inteira essa impressão de que eu realmente meti o louco. E meter o louco é muito subjetivo, né? Porque você pode pensar muitas coisas do que é meter o louco. Sim. E aí, todo mundo na faculdade achou que eu era extremamente terrível. E eu fui a pessoa mais quieta da sala. O anjinho da sala. Sim. O anjo da sala era eu. Tipo, ajudava todo mundo e todo mundo ficava assim, mas não era você que ia meter o louco? Eu então, né? Foi assim que eu meti o louco. Foi exatamente isso que eu quis dizer. Vocês não entenderam. Mas eu acho que eu ajo desse jeito, sabe? Eu acho que eu sou um pouco mais impulsiva. E aí eu falo muito. Mas normalmente ninguém percebe porque a pessoa não me conhece. Então, sou tipo, nossa, que menina faladeira, né? Sim, e olha que legal isso que você tá falando, porque às vezes a gente tem pensamentos e sentimentos sobre como o outro tá julgando a gente, que só existe na nossa cabeça, né? Muitas vezes o outro nem percebe, Exatamente. né? Tá nem aí. Ela fala, comunicativa, uma pessoa assim extremamente extrovertida. E dentro da gente a gente pode estar vivendo um turbilhão de coisas ali, com medo do que o outro vai achar. Né? Como que também a gente vai criando estratégias e como que funciona esse movimento também, né, da gente. Muito louco isso, né? Sim. Tá vendo? O ser humano é a coisa mais extraordinária, sabe? Porque cada um vai reagir de uma forma, cada um pensa de uma forma, cada um sente de uma forma e vai criando suas estratégias, né, pra passar por aqueles momentos mais difíceis. Isso é uma das coisas que eu mais gosto, assim, sabe? De trabalhar com o comportamento humano e com as perspectivas, assim. E a beleza que tem nisso, né? Muito poética, tá vendo essa menina? Ai, vai, vamos abrir o espaço aqui. É que eu consigo ver beleza mesmo na dor, mesmo no caos. Então eu acho isso extremamente bonito, essa nossa capacidade de se desenvolver mesmo diante da dor. Sabe? Estando todo esse turbilhão, a gente conseguir tirar algo bonito daquilo, tirar algo que seja inspirador, não só pro outro. Transformador. Sim. Com trocadilho, né? Transformador.
Mas é isso, né? É também nossa capacidade de se adaptar às situações, né? De entender, tô passando por um momento difícil, então o que eu preciso nesse momento, né? Quais são as minhas necessidades aqui, né? Que é nosso Sim. poder ali também de mostrar ali a nossa resiliência, o nosso jeito de se adaptar às situações. Isso é muito legal também, né? Quando a gente olha para esse sofrimento. Porque às vezes, e eu sei que a gente costuma fazer isso, mas a gente olha só com um olhar muito negativo, sabe? Para situações difíceis da nossa vida. E tudo bem, dói, machuca, né? Por vezes não é legal olhar para isso, mas como que ele também diz algo sobre a gente? Sim. Né? Como que talvez, de certo modo, tenha sido ali significativo pra gente alcançar mudanças, pra gente olhar para outras perspectivas também, né? Já pegando o gancho disso, o que você vê de especial nas primeiras vezes, né? Muitas vezes nós passamos por algumas situações pela primeira vez também. Sim. E o que você acha de especial em tudo isso? O que eu acho mais especial, talvez nessa parte, né, das primeiras vezes, é porque a gente sempre tá se arriscando a fazer algo, sabe? Que por vezes é muito difícil da gente fazer, mas também fala um pouquinho da nossa coragem, sabe? De estar lidando com aquilo. Depois desse período de primeiras vezes, também me vem uma sensação de, cara, eu consegui, eu fiz, né? Eu me expus a isso e foi difícil, mas olha quanta coisa surgiu disso, né? Das primeiras vezes que a gente tenta fazer. Me lembrei muito da primeira vez que eu consegui andar de bicicleta sem rodinha. Então, que especial, eu me senti livre, eu me senti, sabe, eu consigo fazer isso. E tive que passar por todo o sofrimento, né? Pelo medo, pelo, meu Deus, vou cair, vou me ralar, vou machucar. Mas o depois também, né? De ter conseguido fazer isso, é uma sensação de alívio, assim. O que você acha? Também vem isso pra você? Sim, você foi falando e eu fiquei pensando muito o quanto isso faz a gente crescer, né? Porque você cria essa coragem e isso de eu consigo. Porque muitas vezes a gente começa já tipo assim, nossa, eu quero muito fazer isso. E eu vejo dois lados disso. O primeiro é esse que você falou de talvez a gente não seja tão bom. Mas também caramba, eu quero muito fazer isso, eu consigo fazer isso. Ou se não, quando a pessoa já tem esse pensamento de, nossa, eu vou me frustrar, eu não consigo. E aí vai, consegue e fica assim, caramba, eu consegui. Eu achava que eu era tão ruim nisso. E olha, eu consigo. E eu conto que tem dois lados, né? E aí quando bate na nossa expectativa e a gente não consegue. E a gente já entra na parte da frustração. Sim, eu acho que é muito importante e relevante essa parte que você trouxe, né? Das vezes que a gente tenta fazer algo e não consegue. Mas talvez a gente só não conseguiu porque a gente tentou. Imagina se a gente não tivesse tentado, o quanto que também isso não ia trazer de pensamentos e sentimentos, né? Sim. Então, é muito sobre isso, sobre a coragem de você ter tentado, né? E a gente precisa do erro para poder acertar, né? A gente precisa desse erro para olhar, tá, então onde eu posso melhorar, né? Trazendo de novo a experiência. Eu acho que andar de bicicleta é uma boa primeira vez pra gente falar, né? Porque quando você tá aprendendo a andar de bicicleta e você vai tentar ali, tira a rodinha e vai tentar, você cai. Né? Mas você só aprende a equilibrar se você cair, porque aí você entende que não dá pra você colocar o peso tudo de um lado e nem todo do outro. Então você vai aprendendo. Então o processo de conseguir, ele também envolve a gente errar. Sim. Né? E a gente se frustrar. Eu acho que isso também nessa parte mais aversiva das primeiras vezes é que a gente tem esse medo aí de errar, mas como ele faz parte pra gente conseguir sentir esse monte de sensações, sabe? Ou até identificar mesmo uma dificuldade que a gente tem. Nossa, olha, é muito difícil mesmo pra conseguir fazer isso. E pra olhar pra isso, entender sobre isso, né? Sim. E eu acho que em todas as experiências nós buscamos muito mais a parte prazerosa, né? Sim. Ninguém gosta de lidar com a dor, com a frustração, com o erro. E aí eu acho que é do ser humano buscar o prazer. Buscar a alegria, buscar todos os sentimentos e emoções que são prazerosos, que são bons. E sempre se esquivar, né? Tipo, fugir dessas emoções que são ruins.
E o quanto que isso faz a gente paralisar, né? Sim. Porque se a gente não se colocar no lugar de ser ruim, a gente não vai ter primeiras vezes. Exatamente. Porque a gente nunca vai querer viver aquilo. E aí, quando a gente trava, né? Porque nessa busca de só querer viver o prazer, de só querer viver essa felicidade e não entender que tudo é um processo e não situações ali separadas, né? Exatamente. Acho que você condicionou muito bem agora falando isso. Somos poetas, né? Poéticas também, dá no mesmo. Você foi falando e me veio muito um vídeo que eu vi essa semana no TikTok. Sobre quando você se abre pra viver a primeira vez uma experiência, o quanto de coisas que acontecem na sequência. E aí é como se fosse um acaso programado. Então, por exemplo, faz 10 anos que eu não ando de bicicleta. Hoje eu vou pegar minha bike e vou pedalar no Ibira, sozinha. E aí, quanto que esse teu ato de pedalar sozinha no Ibira, o quanto que isso vai gerar um acaso. Então, provavelmente, você vai encontrar alguém, vai fazer uma amizade que você nunca faria. E aí, sei lá, vocês vão pra Disney daqui a 6 meses, porque você foi pedalar no Ibirapuera sozinha. Sim, porque parece que abre, né? A gente também, no processo de primeiras vezes, a gente também cria um processo de abertura muito grande. Sim. E aí vão acontecendo coisas ali a partir de uma decisão que a gente teve. Então, isso é muito legal de ver, né? O que também a primeira vez representa, que é essa abertura pro mundo, pra viver coisas novas. Se abrir pro desconhecido, né? Sim. Literalmente pro desconhecido. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei como vai ser. E abrir um pouco mão desse controle. Controle, isso é muito importante. Né? Como a vida é um grande não estar no controle. Exatamente. Né? E a gente não vai saber o que vai acontecer e como vai acontecer. E também lidar com um pouco desse descontrole que é a vida. Sim. Né? É mais descontrole do que tudo, né? Sim. Que na real a gente não sabe nada. O que a gente sabe é o que a gente tá vivendo aqui. Então, eu e você estamos neste momento fazendo esse podcast, tendo essa conversa aqui. Mas eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco. Né? Então, também aceitar o quanto que às vezes também a gente não tem essas primeiras vezes justamente por conta disso, né? Porque a gente quer prever o que vai acontecer e como vai acontecer. E esse planejamento acaba afastando também a gente de coisas... de viver coisas legais, né? Sim, você foi falando e eu fiquei lembrando o quanto que eu já deixei de fazer muitas coisas justamente por isso. Aí eu não tenho controle, então eu não vou. Então, você falou do exemplo da bicicleta. Eu sempre fui apaixonada por andar de skate. Meu sonho de criança, minha criança interior, é doida pra aprender a andar de skate. Mas eu achava que eu ia cair. Eu queria ter o controle. E aí, se eu caísse, eu ia me machucar. E eu não queria me machucar. Então, eu não sei andar de skate. Não testei. Porque eu não tinha o controle. E agora você vai sair desse podcast, vai pegar o skate e vai se permitir ser ruim em andar de skate e cair em... Você que está nos ouvindo, caso eu caia no próximo episódio, vocês vão ficar sabendo, tá bom? Vários chega com vários ralados, né? Olha aí, Laura, o que você fez eu fazer. Exatamente. Mas estaremos aqui para falar sobre eu andando de skate. Exato. E aí, para finalizar, eu acho que foi muito legal a nossa conversa, né? Sim. Acho que gerou várias reflexões, falamos sobre várias coisas. Então, pra gente se despedir, eu queria que você indicasse algo legal. Alguma coisa que você viu, seja um livro, uma série, um filme, que tenha a ver com isso de primeiras vezes. Eu tava pensando sobre o que indicar. Eu bem cringe, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o filme Como Se Fosse a Primeira Vez. Mentira, que eu ia indicar esse também! Calma, eu não vou indicar ele, calma. Tá bom. Eu achei muito clichê. E aí, na sequência, me veio na cabeça um filme que eu sou apaixonada. Que é Comer, Rezar e Amar. Ah, eu amo esse filme. E o quanto que tá dentro disso, né? Sobre o não ter o controle. Sobre a primeira vez. E o quanto que ela pôde ter boas experiências a partir do momento que ela se permitiu viver algo diferente. Exato, e como ela estava conectada com o momento, né? Com as coisas que estavam acontecendo. Sim. E aí ela foi descobrindo as necessidades dela em cada momento. Sim. Né? Eu acho que é um filme muito legal. E como que é esse filme? Conta a história de quê? Olha, uma mulher
que de repente num dia percebeu que o casamento dela não era o que ela queria. E aí ela pediu a separação. E no outro dia ela já falou: vou aprender italiano, vou pra Itália, vou tirar um ano sabático e vou viver pra mim. E ela percebeu que, eu acho que pra mim um ponto crucial desse filme, não querendo dar spoiler, se você não assistiu, vá assistir. É uma frase que um casal de amigos fala pra ela. Ele fala assim: nossa, você estava com teu marido, você parecia com ele, vocês eram extremamente iguais. Agora que você tá com esse cara que você tá ficando, você é extremamente igual a ele. E aí, na minha percepção, né, o quanto que ouvir isso foi que transformou o pensamento dela. Que aí o filme retrata o quanto que ela não sabia quem ela era. E aí ela não se permitia viver coisas que talvez eram muito importantes pra ela por conta do relacionamento. É como se ela vivesse sempre pro outro. E aí, a partir do momento que ela falou assim: eu vou fazer alguma coisa por mim, vou tirar um ano sabático, vou pra Itália, vou pra África. Eu acho que é África, né? É que ela vai pra várias, né? Não era, Isso. tipo, Tailândia? Eu acho que o último é em Bali. Bali tá. fica na Tailândia. Mas enfim, ela acaba tirando um tempo pra ela, pra se conectar com ela e viver coisas pra ela, por ela. E o quanto que isso foi transformador. Então eu imagino, pelo menos se fosse comigo, a sensação, o medo de eu vou aprender um novo idioma e vou pra esse lugar sem saber falar nada. Mas o quanto que ela estava aberta pra viver esse novo, né? Se permitir e viver esse novo. Sem ter controle. Então estou sofrendo pelo término do meu relacionamento, mas vou viver um pouco pra mim, vou cuidar de mim. Eu acho que quanto esse filme, né, fala sobre a autocompaixão, né? Sim, sobre muito. o amor. É um filme romântico, mas é um amor muito interno, é um amor dela pra ela, né? E dela entendendo, se conectando com o momento que ela tava vivendo, com a dor dela, mas também com o ambiente, com as pessoas. Sim. Né? Então, acho que é um filme muito lindo. E a minha dica é no filme como se fosse a primeira vez, que é um clichê. Eu acho que a maioria das pessoas já assistiram, mas pra quem não assistiu, ele fala da história de um cara que ele conhece, uma menina. Essa menina sofreu um acidente, então ela perdeu a memória a curto prazo, né? Recente, né? Recente, isso. Então ela só lembra de momentos que aconteceram antes do acidente. Então é como se ela vivesse sempre o mesmo dia, porque é o dia que ela lembra. Então ele conhece ela, se apaixona ali por ela, e aí ele vai descobrindo, né, mais sobre ela. E o legal desse filme é que mostra as primeiras vezes. Sim. Né? E como que às vezes pode ser angustiante viver isso, como às vezes não é legal, mas ele tinha um objetivo ali, né? Ele falava a importância que ela tinha na vida dele. Então, a partir disso, ele foi entendendo o que ele poderia fazer e como ele foi modificando as coisas até na vida dele por conta desse amor que ele sentia por ela, assim. E aí, por vezes, a família falava: meu, você tá desperdiçando sua vida, essa situação nunca vai mudar. E como ele foi enfrentando, né? Mostra muito a história, como que ele via as coisas e como que ele sentia cada coisa, né? E assim, longe de querer romantizar também, porque o filme é um pouquinho romantizado, né? Como se fosse algo muito, bem... Mas ele fala muito sobre esse processo de primeiras vezes, né? Sobre se arriscar em fazer algo que você não conhece. Mostra também muito da perspectiva dela, né? E como ele foi conduzindo ali todo aquele ambiente. Então eu acho que é bem legal que trabalha esse tema. Sim, né? E é um clássico, né? Um clássico, todos devem assistir. Sim, se você não assistiu ainda, por que não? Vá assistir. E é com a Adam Sandler, né? Sim. Ai, Eu maravilhoso. gosto, assim, particularmente. Eu também. Maravilhoso esse filme. 2 indicações sensacionais. Se você está ouvindo a gente, você achar que somos cringe, somos mesmo. Que são 2 filmes bem antigos, né? Tipo, 2000 são mais e antigos. alguma coisinha bem próxima dos anos Eu 2000. acho que o Comer, Rezar e Amar é de 2010? Ai, não lembro. Mas é 2000 alguma coisa. Então, um pouco antigo. É. Mas nem são é tanto bons assim, filmes. né? Então é isso.
ficamos por aqui. A gente queria ouvir muito de vocês, pessoas que estão ouvindo. Como que foi essa experiência para vocês? O que vocês sentiram em ouvir a gente pela primeira vez, né? Como que foi? A gente queria ter muito essa troca. Então, segue a gente nas redes sociais, né? Isso, a gente vai deixar na descrição, viu? Isso, é Emoções em Movimento Podcast, né? No Instagram. E se vocês quiserem mandar por lá também coisas legais, reflexões que vocês tiveram também, pode mandar que a gente vai adorar se conectar com cada um de vocês. Sim, se vocês tiverem temas que vocês querem que nós falamos, pode mandar também. E quem sabe, né? A gente não fala sobre algo que você quer ouvir. Então é isso. Até a próxima. Te encontramos na semana que vem.